Vamos tocar um pouco a respeito do texto sagrado. Esse texto, eu estudei durante essa semana, tendo em vista uma questão que a Adriana levantou. Obviamente, é possível que eu não consiga, ainda hoje, elucidar todas as dúvidas quanto ao assunto, mas é importante a gente estar já aí sinalizando algumas coisas acerca do mesmo, tendo em vista que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E muitas vezes nós não temos respostas no primeiro momento acerca de um determinado assunto, porque ninguém sabe tudo, mas isso não nos tira a responsabilidade de estudarmos sobre o assunto e aprendermos sobre o mesmo para ensinar ao povo de Deus, né? Então a gente vai abrir a palavra do Senhor em Deuteronômios, no capítulo 21, ou capítulo 21, versículo 18. Deuteronômio 21, 18. Esse texto ele está estritamente relacionado com Êxodo 20, versículo 12, que diz: honra o teu pai e tua mãe, né? Que é ali o mandamento da parte do Senhor para o seu povo, como promessa. E a gente vai observar, à luz desse texto aqui, algumas coisas acerca desse mandamento, tá? Diz assim o texto sagrado: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, e não obedecer à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os demais da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel Vou fechar embaixo. Todo Israel ouvirá e temerá. Até aqui somente, irmãos. Como eu havia afirmado, ele está relacionado a Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, né? Apenas o verso 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá. E o apóstolo Paulo vai se utilizar desse versículo e vai falar que é o primeiro mandamento como promessa. E nós sabemos que os versículos anteriores contêm promessas da parte de Deus para o seu povo já. Só que é da nossa compreensão também que é possível que o apóstolo Paulo ali estivesse se referindo ao primeiro mandamento da segunda tábua, né? E para aqueles que entendem que era uma tábua só, com vários mandamentos, poderia estar se referindo que era o primeiro mandamento no que diz respeito à questão do mandamento relacionado aí ao próximo, tendo em vista que os 4 primeiros mandamentos aí, eles dizem respeito, são a relação do homem com o ser de Deus, e os posteriores aí do homem para com o homem, os chamados mandatos, né? Aí a gente vai ver um pouco dessa questão também quando a gente for falar desse texto do estudo dessa noite. Para compreendermos, irmãos, o que Moisés estava ensinando ao povo neste texto, nós precisamos, obviamente, nos lembrar de todo o contexto. A gente deve iniciar lá quando José e toda a sua família ali foram para o Egito. E com a morte de José e seus irmãos, e toda aquela geração, né, que passou ali pelo deserto, a gente observa isso em Êxodo 1, 5, 8, o povo permaneceu no Egito, contudo surge ali um novo rei, né, que não conheceu José. E como temia a multiplicação dos judeus ali desse povo, o rei colocou pesado jugo sobre eles, sabe? E estabeleceu para as parteiras que eliminassem os filhos, preservando somente as filhas. Isso aí está ali em Êxodo 1
a gente observa, e 2, tá, esse contexto aí, é de onde surge aí o personagem Moisés, né? Que após 430 anos de escravidão do povo ali, é usado por Deus para a sua libertação. Então, ele ficou no Egito cerca de 430 anos como escravo, sabe? E aí, então Deus levanta Moisés para que ele pudesse resgatar esse povo, porque esse povo é descendente de Abraão. E Deus havia feito uma aliança com Abraão lá atrás, que ele abençoaria esse povo. E que o descendente da mulher também, irmãos, viria desse povo aí, né? Então o povo aí é liberto, né? Não somente liberto, mas o povo é preservado, orientado e alimentado por Deus durante aproximadamente 40 anos de peregrinação no deserto palestino, né? Obviamente que em toda a sua história o povo o fora suprido por Deus em todos os aspectos, mas até mesmo de forma sobrenatural isso deu-se ali no deserto da Palestina durante aquela peregrinação de 40 anos. Os estudiosos acreditam que era cerca de 200 quilômetros somente, mas por causa da murmuração e uma série de pecados, Deus fez com que o povo ficasse cirandando em torno do monte ali durante 40 anos, né? E durante essa peregrinação, obviamente, Deus estava preparando esse povo, Deus estava trabalhando, instruindo esse povo. Então, antes de entrarem na Terra Prometida, Moisés então recebe, né, de Deus as tábuas da lei, né? E as transmite aí ao povo a maneira como Deus a entregou a ele, e além de muitas outras advertências acerca do relacionamento do povo em relação a Deus, em relação ao próximo, como nós afirmamos, que é conhecido aí pelos teólogos aí como chamados de mandatos. Temos o mandato espiritual, né? E este mandato aí, ele envolve um relacionamento com Deus, né? Em ter criado o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, de Gênesis 1:26. Então ali deu-se o mandato espiritual, né? Do homem transmitir o ser de Deus à medida em que ele vive sob a terra. Então, uma paz entre Deus e suas criaturas, né, o qual também estabeleceu ali um dia de descanso das obras, no caso que diz respeito a nós, para dedicarmos aí a ele em santidade, como está lá também nos 10 mandamentos. Guardar o dia de sábado, que ali nós sabemos que a sabate nada tem a ver com o dia da semana nosso, mas o dia de descanso para nos voltarmos para Deus e para as coisas de Deus, dedicarmos a Deus. Temos também o mandato social, né? E este mandato que envolve aí um relacionamento não só com Deus, né, mas também aí familiar, né? Família essa criada pelo Senhor. E este mandato envolve aí a liderança dos pais em saber guiar, né, a sua família segundo aquilo que Deus estabeleceu. Aí nós vemos a Constituição, a criação da mulher e a Constituição da família em Gênesis 2, ali 18 a 25. E por último, o mandato cultural. E esse terceiro aí, e último mandato, é o envolvimento com a sociedade, né? Que envolve aí questões políticas, questões de educação, de lazer, de arte, uma série de outras coisas, tecnologia, indústria, a natureza, né? E dentre outras áreas. Mas hoje nós vamos observar que esse mandamento que nós citamos de Êxodo 20:12, que é o quinto mandamento, ele diz respeito a esse mandato social, né? Um mandato espiritual e social, né? E envolve também, certa parte, o mandato cultural, porque nós vamos entender que Deus está trabalhando no meio desse povo com um propósito específico. Tá? Então, devemos nos lembrar que estamos aí na fase inicial da construção de uma sociedade, né? Cujo propósito era tornar Deus conhecido. E isso é muito importante. Isso precisa ficar muito frisado na nossa mente e no nosso coração. Que, a priori, tudo aquilo que... toda a construção da nação judaica, de início, teve como propósito único, último, né? Desculpe-me, realmente tornar Deus conhecido. Esse foi o grande propósito, irmão. Tá? Nós sabemos que a palavra de Deus é a história de Deus, usando povos e homens para este fim. Então, eles deveriam tornar esse Deus conhecido no contexto que ele estava inserido, um contexto hostil. Sim, só um minuto. Um contexto hostil, um contexto
onde havia muita idolatria, servindo de exemplo, sobretudo no que tange à santidade de Deus. Sim, Adriano, por favor, desculpa. Pois não? Eu não falei nada, não. Pode seguir, pastor. Acho que o pessoal que entrou agora aí estava ligado, eu mutei aqui. Oh, desculpa, é porque a vozinha da Adriana, eu ouvi assim, pastor. Desculpa. Mas se precisar, pessoal, pode interromper, tá? Por gentileza. Então, é tornar Deus conhecido, sobretudo a santidade de Deus, né? Um Deus único, né? Como somente Ele o é. Esse é o propósito maior. Então, nesse contexto, os pais aí, irmãos, eram representantes, eles representavam o ser de Deus, sabe? Os pais. Essa é a grande verdade. Nisso consistia aí o valor dos pais, né? Sendo assim, a maneira como o filho se relacionava com os pais era reflexo do seu relacionamento com Deus. Logo, o filho que tratava de forma vã os pais estavam, antes de tudo, desprezando a Deus. E é aí que é o grande problema da questão, que muitas vezes nós não entendemos, né? Mas fato é que dava-se dessa maneira, sabe? Dessa maneira. Então, quando o filho desonrava os pais aí, era punido com morte, segundo o texto que nós lemos aí, né? E por que ele era punido com morte, né? Para que ele servisse de exemplo para os demais. Não é mesmo? Mas é interessante, porque ele era punido com morte, irmãos, caso ele não se arrependesse do seu pecado. Sempre foi assim. Sempre foi assim, sabe? E a morte ele era ao apedrejamento, né? Ao contrário do que muitos pensam, quando a gente olha para os atributos de Deus, não poderia ser diferente, dada a santidade de Deus. Então, observe que o texto diz o seguinte, versículo 18 de Deuteronômio 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, e que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, ainda castigado, não lhes dá ouvidos, ou seja, é um filho que ele teve aqui a impossibilidade de se retratar, de reconhecer o seu erro. Mas ele é contumaz, ou seja, ele persiste naquilo. Ele insiste em viver dessa maneira que a palavra de Deus estabelece aqui, né? Não dá ignorar a voz dos pais, sendo contumaz nos seus erros, dissoluto e dado aí a bebidice, a embriaguez. Então, é interessante nós observarmos que Deus estabeleceu dessa maneira. Mas o fato da pessoa ser objeto dessa sentença dizia respeito à responsabilidade dela. Porque se ela vivesse segundo a lei, nada disso aconteceria. Por exemplo, a gente sabe que existem alguns países, né? Indonésia, China, Malásia, Arábia Saudita, Irã, Vietnã, dentre outros, aí são países que tratam a questão do tráfico de drogas com pena de morte. De vez em quando um brasileiro vai se aventurar lá, vai traficar lá. Aí o rapaz vai para o corredor da morte. Aí é um apelo à justiça brasileira para socorrer esse indivíduo. O que fazer numa situação dessa? Né? Está escrito em letras garrafais, acredito eu, na Constituição do país, que tráfico de droga é crime que é punido com pena de morte. Só vai morrer, irmãos, quem for traficar lá. Quem não mexer com o tráfico de drogas lá não vai morrer, não. A sentença é dada para conter o crime. Algumas pessoas ficam nesse dilema. O crente é a favor ou contra a pena de morte? Né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas quando a gente olha para Cristo, sobretudo na sua crucificação, ou mesmo antes, nós não encontramos Cristo se opondo àquilo que era algo estabelecido pelo governo da sua época, e a pena de morte pela crucificação para os malfeitores. Assim, estavam dois ao seu lado. Em momento nenhum a Bíblia entra nesses méritos, se Roma estava certo ou não em fazer dessa forma.
Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que nós não queremos sofrer o dano da justiça, nós devemos agir de acordo com o que ela estabelece, com o que as autoridades estabelecem. Então veja que é uma questão que envolve a responsabilidade humana. Deus diz, o filho não pode fazer isso, porque se o filho fizer, ele vai morrer. E a gente entende que essa questão de morte, Deus foi entrado do pecado no mundo. E Deus falou que quem desobedecesse seria punido com morte. Deus não poderia mudar agora. Então Deus deixa bem claro essa questão aí, um texto que nós lemos, que é alguém que era contumaz, alguém que irredutível, alguém que não expressava nenhum desejo de se retratar, de reconsiderar o que havia feito ali com os pais. Então, a gente observa essa questão, né? Então, a gente entende que, como em Israel aconteciam muitas coisas que saltam aos nossos olhos, esses eventos aconteciam com propósito. E essa morte desse filho contumaz aqui também tinha o mesmo propósito. Qual que era o propósito? De algumas questões que nós encontramos tanto em Josué 4:24, né? Em Josué 22:20, a questão ali de pedras que foram amontoadas, né, como memorial, para trazer à memória do povo o pecado anterior, tanto o cuidado de Deus, em Josué 4:24, quanto a questão do pecado do povo. E aí o pecado que é citado ali, inclusive, em 22:20, o contexto ali, de Josué 22:20, é o pecado de Acã. Por que é citado o pecado de Acã ali? Porque nosso Deus é um Deus aliancista, assim como a nossa igreja é uma igreja aliancista. Nós cremos nisso. O que é uma igreja aliancista? É uma igreja que crê e acredita que a bênção que nos alcançou pela fé de alcançar os nossos, mas também a consequência do nosso pecado diz respeito a todo o corpo. Então, o pecado desse filho comprometia toda a nação, irmãos. Toda a nação. Entendam vocês que é uma nação que está no início ali de uma construção para voltarem-se para Deus, para estarem propagando o ser de Deus, sobretudo no aspecto da sua santidade. E agora o que Deus precisa é que esse povo esteja se alinhavando ali com aquilo que ele estabeleceu. Mas alguém poderia perguntar, mas pastor, no Novo Testamento Deus mudou? Se lá atrás o senhor falou que isso apontava para o aspecto da imutabilidade de Deus, o Deus Santo não poderia agora mudar e permitir que o pecado estivesse presente. E no Novo Testamento, então, Deus mudou? Não, Deus não mudou. No Novo Testamento, Cristo cumpriu esse aspecto da lei, morrendo no lugar do pecador. A morte foi estabelecida da mesma forma. Só que agora o Filho dele morre por nós. Essa é a diferença. Ele pagou com a vida. Então, vocês entendam, irmãos, entendamos nós, que o propósito da nação de Israel, sabe? Por que isso é importante? Porque nós precisamos, irmãos, tratar com seriedade também essa questão de povo de Deus, que nós somos. Qual o propósito nosso? Não é diferente, não. Nosso propósito continua sendo o mesmo. É de nós estarmos propagando, sabe? Esse Deus na sua inteireza. Nós precisamos lembrar aí, digo mais uma vez, que a desobediência, né, no caso aí o pecado, trouxe a morte ao mundo e agora todos quanto trilham pelo caminho da desobediência estão sujeitos a ela, a morte. A gente está tratando aqui, obviamente, de Êxodo 20, 12 e esse texto de Deuteronômios, mas os irmãos vão ver mais para frente que existia uma série de outros aspectos onde Deus estabeleceu o seguinte: a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, 26 a 32, e depois, mais na frente, o próprio Moisés vai falar, no Deuteronômio 30, do 15 ao 20, sobre a vida e a morte, no mesmo sentido, sabe? Da obediência à desobediência. O que obedece vive, o que desobedece morre. A bênção era a vida, ali na terra prometida, e a morte, e a maldição era a morte, irmãos. Mesmo aspecto, sabe? Então, todos quanto trilham por esse caminho da desobediência estão sujeitos aí sim à morte, sabe? Então, não honrar os pais implicava em não honrar a Deus.
Logo, não honrar a Deus, irmãos, implicava em inexistência da razão de ser, de existir do homem. Se não for para honrar a Deus, a vida perde o propósito. Se não for para vivermos para a glória de Deus, não vale a pena viver. Diz respeito aos pais ali, irmãos, implicava em comprometer, como eu já afirmei, a segurança de toda a cidade, pois o pecado de um era o pecado de todos. Logo, esse filho era objeto da ira de Deus, em consequência do seu pecado, dado o seu pecado. E a gente precisa lembrar sempre desse aspecto de Deus irado. A ira é um atributo de Deus. E a ira é ódio mesmo. Mas é ódio contra o pecado. E todos que se aventuram pelo caminho do pecado estão sujeitos. Todos que estão sujeitos ao pecado, sujeitando-se ao pecado, são objetos dessa ira. Se Deus expressa essa ira contra o pecado, todos que trilham por esse caminho são objetos de sua ira. Cristo foi objeto da ira de Deus, quando levou sobre si o meu e o seu pecado, os nossos pecados. Deus é amor? Claro que é. Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, também sabe. Então, o que a gente precisa, irmãos, é atentar para o que Deus requer de nós e buscarmos cumprir o que Deus estabelece para as nossas vidas, ainda nos nossos dias. E é interessante, por quê? Nós encontramos lá os textos, aqui em Deuteronômio, que fala a respeito de como o pai devia proceder com relação ao filho, E a gente vê essas questões aí, quando o Senhor fala com os pais acerca de andar com o filho pelo caminho, inculcar na mente deles a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Deus está... o pai, ele está ouvindo algo, irmãos, que faz muito sentido para ele, porque se o filho dele não entender quem é Deus, e se o filho dele não buscar honrar a família e ser um filho zeloso nessas coisas, ele certamente iria morrer. Então o pai instrui, ele tinha esse zelo, tinha essa preocupação para preservar a vida do filho. Ele falava com o filho em todo tempo a respeito de Deus. Por isso aquela questão dos filactérios, pequenas porções da palavra de Deus nas franjas, nos turbantes, nas dobras das roupas. E tirava-se aquelas pequenas porções e lia-se e memorizava-se e passava para o filho, no intuito do filho inculcar essas coisas para que a sua vida fosse preservada. Porque se o filho desonrasse os pais, era uma afronta direta a Deus. Direta. E a gente, então, observa esse zelo por parte dos pais, nesse contexto judaico. Tanto no aspecto espiritual quanto social, sabe? Era com o intuito de realmente preservar os seus filhos, levar os filhos a amar a Deus o máximo que eles pudessem. E isso refletiria, obviamente, no amor deles para com os pais, redundando em bênção e vida longa, que era a promessa, Obviamente que essa prosperidade não implica necessariamente em abundância de bens, como alguns o querem, pensar, mas é que as coisas essenciais para as suas vidas eles teriam ali na terra enquanto vivessem, sabe? Então, a gente precisa observar essas coisas. Então, constantemente, o Senhor fazia com que a lei era repetida, fosse repetida. Já notou isso no Antigo Testamento? Moisés repete os mandamentos. Quando você abre em Deuteronômio aqui, já no capítulo 5, você vê a repetição dos 10 mandamentos. Por que repetir tanto esses 10 mandamentos? Esse negócio estava registrado ali, quem quisesse fosse lá e lesse. Dada é essa questão, irmãos. Sabe? Constantemente o Senhor fazia isso. E era uma preocupação até com aqueles que não presenciaram os feitos de Deus lá no deserto. Sabe? Eles não presenciaram, nasceram posteriormente. Os prodígios de Deus não tomaram conhecimento do zelo de Deus. E esse zelo de Deus implicava em, de fato, bênçãos e maldições. E aí, quando você vê depois do capítulo 5 a repetição dos 10 mandamentos, no capítulo 6 você vai ver aí que a questão da obediência, que o fim da lei aí é a obediência.
Aí depois, no versículo 7, ele vai falar de bênçãos decorrentes da obediência. Ele vai mostrar que existia da parte de Deus bênçãos sob medidas para aqueles que verdadeiramente obedeciam. O filho não precisava ficar com medo de Deus, no sentido de que Deus vai me matar a qualquer hora. Não. Ah, não, eu injuriei meu pai, eu fiz o que não devia ir com meu pai, agora Deus vai me matar. Também não era isso. A ideia era, se o filho se levantasse contra os pais e não se retratasse, ele estava dando evidência, até mesmo, dizem alguns estudiosos, que ele nem era povo de Deus, apesar de estar no meio do povo de Deus, não fazia parte do povo de Deus. Sabe? Porque ele não levava em consideração a importância do zelo. E é muito interessante isso, irmãos, porque no contexto judaico, os pais ali representavam muito mais do que a questão sanguínea. Os idosos, aquelas autoridades, os professores no nosso contexto seriam considerados como os nossos pais, a quem nós devemos honra, respeito, sabe? Nesse sentido. Mas aqui está falando, obviamente, contextualmente falando aqui, diretamente do sanguíneo, né? Os 10 mandamentos vai mostrar que honra teu pai e tua mãe abrange a sociedade, mas o pecado que era ali punido com a morte era ali os seus pais consanguíneos, né? A gente observa o zelo de Deus, irmãos. Digo mais uma vez, é o zelo de Deus. E é interessante, irmão, essa questão, porque quando acontece em Lucas 15, onde tem a passagem do filho pródigo, observem lá, por favor, por gentileza. Vamos fazer um link aqui, para a gente entender como é que isso era muito presente na mente, no coração desse povo. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32, fala aí do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. E olha que interessante, porque quando esse filho sai de casa, vai e gasta tudo aquilo que era seu, a sua herança, e volta para casa, há um questionamento aqui por parte do irmão. Versículo 27. 26 primeiro. Chamou, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito, sequer, para me alegrar, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. A ideia desse irmão aqui era exatamente o que ele proferiu. Deixa eu achar a expressão que ele usa aqui, ó. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. O que ele quer mostrar aqui, e também, obviamente, versículo 30. O que ele quer mostrar aqui é que ele foi um filho zeloso, que estava realmente cumprindo a lei no que tange a honra aos pais. E esse irmão que havia desonrado o pai, o que ele quer dizer é o seguinte: o que cabia a ele era morte por apedrejamento, porque ele desonrou o Senhor. E aí o pai vai mostrar exatamente o aspecto da lei lá atrás. E nós precisamos entender que Jesus lidou muito com isso, com as distorções por parte dos fariseus, né, dos escribas. Interessante, por quê? Porque lá atrás, já na lei, ficava claro e estabelecido que se o filho também se arrependesse, não havia necessidade de ser levado até as autoridades para que ele fosse
para que eles o sentenciassem ali ao apedrejamento. Então, a ideia desse irmão aqui é exatamente essa. Que o que competia a ele agora, porque ele gastou tudo com meretriz, se prostituiu, desonrou a família, desonrou a nós, é a morte. E o texto mostra claramente, né, que esse nunca foi o interesse de Deus. Nunca foi, irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas você fala, se ele não tem prazer, por que concede? Porque é necessário. Por quê, pastor? Porque o pecado entrou no mundo com o pecado da morte. E o salário do pecado é a morte. E todos quanto não obedecem à lei ou não estão de acordo com o que a palavra de Deus estabelece são réus dessa sentença. E assim se dava com relação a esse filho. Assim se dava, né? Mas o pai entendeu que esse filho voltou porque ele havia se arrependido. E porque ele se arrependeu, o pai o recebe de braços abertos. Sabe? A gente precisa atentar para essas questões. Muitos encontram dificuldades, e não é para menos, de entender o porquê Deus agia assim. Mas é interessante, porque não encontram dificuldade em ver com tanta naturalidade a desonra aos pais, o que no contexto de Israel era muito significativo, pois os pais representavam o ser de Deus. Outro dia nós vimos aí na mídia, né, um filho que esquartejou a mãe, né? Não estou falando que ele merece a morte, porque eu não sou juiz, eu não sou Deus. Isso aí é um critério divino. Mas o que eu quero ressaltar é como banalizou-se esse relacionamento, essa importância, né? Esses dias mesmo nós estávamos vendo aí uma série de questões relacionadas aos idosos, sobretudo número de lares, né, e coisas dessa natureza. No contexto judaico, esses filhos, nessa época, certamente, se não reconsiderasse sua atitude, certamente seriam punidos com morte, sabe? A questão é muito mais séria do que a gente imagina. E aí banalizou-se esse relacionamento. Hoje, dependendo da situação, um casal aí, se o pai de um deles precisar do auxílio deles, eles optam mesmo por um asilo, por outras possibilidades, sem cogitar em momento nenhum o fato de morar junto, porque é a família deles, eles casaram para constituir a família deles. Os pais agora são outra história. Dado a essa questão toda, a essa falta, a perda desse valor, né? Então é importante a gente observar isso, né? E hoje, irmãos, essa responsabilidade de estarmos transmitindo o ser de Deus, representando o ser de Deus, no nosso contexto, ela não recai só sobre os pais. Aliás, ela recai sobre a igreja, sobre mim e sobre você. A igreja, de um modo geral, a igreja do Senhor, né? Mesmo no contexto neotestamentário, a gente encontra aí Deus se expressando aí, né, de forma zelosa em relação a isso. Se você abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, tem um texto lá narrado por Lucas, que fala de Ananias e Safira, possivelmente crentes da igreja ali. E porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus, eles foram punidos com morte, Novo Testamento. Quando você abre a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, o apóstolo Paulo fala que é por isso que não há poucos doentes e fracos, e não muitos que dormem entre vós, e o dormir ali é mortos. Porque ao invés de representar a igreja do Senhor, no que tange ali a Santa Ceia, o momento de comunhão, estava havendo privilégios, e pessoas estavam fazendo acepção de outros ali. E o texto ali é bem claro, Deus puniu com morte também, sabe? O que a gente precisa entender, irmãos, é que nós vivemos, sim, essa questão da graça em todo tempo. Eu tenho dito que, mesmo na lei, a graça era presente, com certeza.
Lá, depois da queda, a graça já estava presente. A gente prova biblicamente que ela estava ali já em Gênesis, né? No Éden, né? Mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade pelo zelo com as coisas de Deus, não. De levar Deus a sério. A grande questão é que nós estamos muito distantes, como igreja do Senhor, daquilo que Deus requer de nós como igreja. O propósito pelo qual Deus estabeleceu a igreja lá em Atos dos Apóstolos, ele está a anos-luz de distância de nós, irmãos. Anos-luz. Anos-luz, irmãos. Anos-luz, a verdade é essa. Mas por que isso está falando? Dada a nossa postura, a nossa conduta. Sabe? A maneira como nós nos deixamos levar e cedemos muito fácil pelos apelos da sociedade. Hoje em dia, irmãos, não é diferente. Os pecados contumados aí continuam mortos. Os pecadores contumados continuam mortos. Por isso eles não encontram motivação para honrar os pais. Eles não encontram motivação para honrar autoridades, de forma nenhuma, de espécie alguma. Mas aqueles que em Cristo creem são dados a honra aos pais, às autoridades, pois entendem que essa é a vontade de Deus para as suas vidas. E aí é eles representando o ser de Deus no que tange a esse compromisso com a família, com os pais, e agora com a sociedade, e agora com as autoridades. Somos representantes de Deus, irmãos. Quando as autoridades lá fora olharem para nós como cidadãos cristãos, eles precisam ver em nós aspectos do ser de Deus em todas as nossas decisões, na nossa fala, nos nossos gestos, em todo momento. Para que isso, pastor? Para que eles creiam que Jesus Cristo foi enviado do Pai, o próprio Jesus diz. Sabe? Para que haja coerência com aquilo que nós pregamos, com o que vivemos. É lógico que a gente sabe que quem salva é o Evangelho, mas ninguém quer estar, irmãos, no meio de um povo que fala uma coisa e vive outra. Assim eles são lá onde estão. Nós precisamos atentar para isso, sabe? Precisamos atentar para isso. Precisamos observar a maneira como nós temos lidado com as nossas autoridades, os filhos da igreja. A maneira como você tem lidado com seus pais. E se a maneira que você tem lidado com seus pais não expressa o seu relacionamento para com Deus, é tempo de mudança. Precisamos mudar, precisamos entender isso. Sabe? E se você, porventura, não encontra motivação para isso, faz necessário que você esteja repensando o seu cristianismo. É verdade. Repensando o seu cristianismo. Se de fato você é o que diz ser em relação a Deus. Se você não encontra motivação real para honrar aqueles que você deveria amar. Aqueles que também são uma expressão de Deus sobre a sua vida, no cuidado, no zelo, na manutenção, no sustento. A gente precisa observar essas coisas, irmãos. A gente precisa observar essas coisas. E a grande verdade é uma só. É a de Números 32, 23. Até um processo mnemônico aí, né? Só inverter, né? Números 32, 23. Diz assim. Observe o que é dito aqui, irmãos. Diz assim. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado, vos há de achar. Sabe? O que Moisés está estabelecendo aqui é se nós não
nos retratarmos, se nós não nos arrependermos, nós seremos encontrados pelo nosso pecado. E certamente o preço será cobrado. No que tange esse filho, do contexto do texto de Deuteronômio 21, o preço era a morte. Não vejo momento nenhum maldade no ser de Deus em estabelecer um parâmetro para que as pessoas atentassem para uma conduta harmoniosa na família e na sociedade. Temendo morrer, vivesse honrando os pais. Sobretudo, no que diz respeito ao significado desses pais no contexto judaico. Não vejo. E se um filho chegasse a esse ponto, a responsabilidade não era de Deus, não era dos pais, não era das autoridades. A responsabilidade era dele. Sabe? Era dele. Então, somente dele. Assim também como é em relação a nós. Todo nosso pecado é responsabilidade nossa. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade pelos nossos erros. Independentemente do que nos façam, se nós decidirmos nos nossos corações e agir de forma coerente com as Escrituras Sagradas, nós vamos optar por não pecar. Nós vamos optar. Mas o grande problema é que nem sempre há essa disposição nos nossos corações de lutarmos contra o pecado. O autor de Hebreus vai estabelecer isso no capítulo 12, quando ele fala que contra o pecado não tendes lutado até o sangue. Ou seja, nós não vamos até a última instância contra o pecado. A gente se deixa vencer muito fácil. Mas nós precisamos, irmãos, acordar para essa realidade. Nós precisamos entender à luz dos escritos sagrados que há muito a ser feito em relação ao reino de Deus, sabe? E que precisamos olhar para as Escrituras Sagradas como um todo, para que a gente possa compreender pela misericórdia e graça de Deus alguns aspectos que, muitas vezes, observados de forma particular, não nos dão um entendimento em si. Mas com relação a esses filhos, a ideia aqui é especificamente essa. É a que recai sobre nós hoje também. É o pecado não confessado, é o pecador não arrependido. Esse está morto. Chegará o dia cujo qual ele será lançado numa sepultura, mas espiritualmente ele já está morto. Não será acrescentado coisa alguma na vida dele em relação ao ser de Deus. E assim o era em relação a esses filhos. Se Deus não estabelecesse assim, o pecado desse filho iria corromper a nação, iria comprometer a nação, assim como o pecado de Acã comprometeu Israel. E como a nação aqui representava o ser de Deus, ela deveria, sobretudo, fazê-lo no que diz respeito à sua santidade, o aspecto da sua santidade. Não sobretudo, mas também. E para isso, o pecado deveria ser expurgado do meio do povo. E ainda hoje, irmãos, essa verdade estabelecida aqui em Números 32, 23, se aplica à vida do homem que ainda não foi alcançado pela graça salvadora. Um dia, os seus pecados haverão de encontrá-los e cobrar-lhes o preço do pecado. A nós, pela misericórdia de Deus, o preço do pecado já foi pago por Cristo. Logo, o que a palavra de Deus estabelece para nós como filhos, que amam a Deus acima de tudo, é que nós devemos atentar para lutarmos mais contra o pecado. Expressarmos mais a santidade de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Sabe? E que Deus possa ser servido da nossa obediência. Deus possa ser servido nessa noite do nosso interesse genuíno de trilharmos o caminho de santidade, um caminho de fé, de pureza, na certeza
de que ele é justo, ele é santo, ele é perfeito em tudo que ele faz, em tudo que ele estabelece. Que, de fato, Deus não tem prazer na morte. Mas, mesmo ele não tendo prazer, ela faz necessário porque ele não muda. E porque o pecado entrou no mundo, a morte passou a fazer parte da realidade humana e haverá de sê-lo até que Cristo volte, quando ela será derrotada de uma vez por todas e para sempre. E aqueles que estiverem em Cristo, vivendo para a glória dele, honrando os pais, autoridades, expressando o ser de Deus no seu viver, eles saberão de estar com ele eternamente. E aqueles que de outra sorte vivem de forma contumaz, em pecado e pecando em todo o tempo e sentindo prazer nessas coisas, estarão eternamente distantes do Senhor. A gente precisa atentar para essa verdade, não sermos movidos e levados pelo emocionalismo, senão nós chegaremos à conclusão de muitos que não somente Deus permitir que essas pessoas morressem ou estabelecesse um mandamento, mas também mandá-las para o inferno é indício de maldade, né? Não condiz com o Deus santo e amoroso que a palavra de Deus estabelece. Mas nós temos afirmado, Deus não manda ninguém para o inferno e está tirando alguns de lá. O homem foi com suas próprias pernas. Assim também, Deus não obrigava esses filhos a caminharem até a morte, mas eles iam com suas próprias pernas. Na medida em que não consideravam o mandamento, demonstrando isso na falta de honra para com os pais, que mesmo tendo sido exortados por eles, continuava no seu caminho de pecado, portanto, era réu de disciplina, e a disciplina aqui dava-se por meio do apedrejamento da morte, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, como filhos de Deus que somos, buscar externar o ser de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, porque assim como os pais eram esses representantes, afirmo mais uma vez, você e eu como igreja, nós temos que expressar o ser de Deus, nós temos que ensinar acerca dele e viver esse Deus maravilhoso para que as pessoas queiram, pelo menos estar conosco, estando conosco, ouçam a verdade, ouvindo a verdade, sejam libertos do caminho do pecado. Que Deus nos ajude, nós vamos nessa noite ficar por aqui, rogando a Deus que nos dê a graça de, como filhos, sermos aí filhos exemplares, filhos que realmente zelam do seu nome, procuram tudo aquilo que fazem glorificá-lo. Eu vou pedir... Opa! Pastor, Sim? estava pensando aqui que eu vi um dia desses lá no grupo dos 80 lá, uma postagem a respeito de uma psicóloga cristã que escreveu um livro, e o pessoal estava caindo em cima dela. Sim. Por causa do valor da palmada. A gente vê com muita tristeza que hoje, até dentro do seio cristão, os pais não corrigem seus filhos. E assim, como não corrige do jeito que tem que corrigir, eles não aprendem a honrar os pais. E a gente vê criancinhos pequenininhos, 2 anos, 3 anos, que ela virou o rei e a rainha do lar. Eles é que manda no lar. Não é os pais que corrigem. Então, a gente vê com muita tristeza isso, porque vai chegar lá na frente, com 18 anos, esses meninos estão batendo nesses pais, porque os pais não tá corrigindo, não está demonstrando como tem que fazer com essas crianças. Tem muita gente da nossa geração que ganhou muita palmada e virou gente. E os meninos de hoje tá triste de a gente ver. O que a gente precisa estabelecer é que não é a palmada que vai levar o rapazinho a atinar para o que é correto.
é a disciplina, mas a palmada, ela faz parte dessa disciplina, né? Biblicamente falando, isso é inquestionável. Só que a gente encontra nessa geração, aí, nesse mundo de pós-modernidade, essa ideia aí de inversão de valores e as pessoas ignoram o que a palavra de Deus estabelece, aí é um efeito cascata. É um efeito cascata, é o que a senhora está falando aí. Não há respeito dos filhos. Não há, irmãos. É definitivamente. Observem aí. E é desde pequenininho, sabe? E não é uma coisa assim, inocente. Você vê que é algo intencional mesmo, maldoso por parte dos nossos filhos, sabe? E isso se dá por quê? Por causa do nosso relaxamento. Porque a gente abriu mão de princípios, né? Então, eu não conheço ninguém que reclamasse porque na medida certa, na hora certa, da maneira correta, foi disciplinado pelos pais e levou ali umas boas palmadas. Pelo contrário, né? Eu conheço pessoas que agradecem a Deus pelo fato dos pais terem agido assim com eles, que eles entendem que, né, se não fosse dessa maneira, possivelmente eles teriam seguido outros rumos, né? Obviamente que nós sabemos que não deve educar filho, disciplinar final da raiva. A gente sabe que tem a questão até da dosagem ali, da força, o instrumento que você utiliza, né? Você tem que atentar para tudo isso, você não agrediu o seu filho, mas falar que o mundo que a gente vive hoje é um mundo cujo qual o diálogo ele toma um lugar daquilo que a palavra de Deus estabelece como sendo algo necessário para este fim, no mínimo comprometedor, no mínimo. Mas eu entendo sua preocupação, a senhora está correta, muito correta. Tá? E a disciplina, ela sempre, observe que ela sempre esteve presente no meio do povo de Deus. O propósito sempre foi de levar o povo a atentar para a santidade, para o caráter de Deus, sabe? Não foi para fustigar o povo, né? Aqueles que não atentavam, não atinavam para isso, certamente sofriam as consequências. Mas eu não tenho como condenar Deus por conta disso. Não tem cabimento. Seu Vicente, você vai falar alguma coisa, meu irmão? Você chegou pertinho aí e voltou? O Dom Conceição segurando ele. Ô, Dom Conceição. O bracinho dela, eu não. Tô brincando com Conceição. Oi. Para falar, mas ocupa muito espaço. Hoje, o gênero do mal, encarregado de fazer as leis, o gênero do mal está precisando de muito servo no futuro. É por isso que ele não deixa que o filho tornar o gênero do mal de mais tarde, não é não, Pedro? Então, está acontecendo isso, que eu nunca vi. Hoje, se for apedrejar filho, vão ter que contratar uma pedreira para produzir toda a pedra. Não sobra um fio, né? Toda a pedra. Aí, ó, eu até vou investir nisso aí, deixa eu ver isso aí, viu? Vou comprar uma pedreira para mim. Mexe com isso não, porque Cristo já veio, viu, meu irmão? Jogar pedra. O Vicente quer jogar pedra nos filhos. Alguém mais? Ei, Albertinho, você tá rindo, mas o negócio é sério, tá? O negócio é sério. É sério. É Provérbio 23, 13. É isso. Nós temos essa crise de filho aí. Porque eles fizeram uma lei, um código do menor, muito avançado para eles, né? Para ele, para o governo que quer mandar a família. Não é o pai mais que manda a família, é os filhos. É igual a Bia falou aí. Filho faz o que bem quer. Se você falar que vai, eu já vi filho falar que vou dar a parte do senhor, já vi falar esse filho falar. E esse filho que mata pai, não merecia só apedrejamento, não, é outras coisas, você não acha? Não, acho não. Eu penso que ele carece da glória de Deus, assim como nós, que não matamos os pais, mas falamos mentira e fazemos outras coisas erradas. Mas matar os pais fisicamente é pior do que... Possivelmente seja um pecado mais odioso aos olhos de Deus, mas não é mais pecado, não. É pecado. Com poucos anos de cadeia. Por que eles não estabelecem uma lei diferente? Pelo menos para Deus fazer um perpétuo, para ele não ver mais pai, né? Você não acha? Não vão matar ninguém, não, né? É melhor perpétuo eu concordo, que em alguns casos deveria existir. Vamos estabelecer um lugar para ele ficar, para ele esquecer dos pais dele de lá.
Não é isso? Então, é isso aí que a minha ponto de vista seria esse. Mas calma, vamos usar um pouco a razão também. Você só emoção, não. Calma. Pastor, ainda bem que a gente não é Deus, né? Nossa, se fosse Deus, o mundo estava perdido, minha irmã. Só a misericórdia de Deus. Por exemplo, eu não ensinei o meu filho o caminho que deve andar, certamente eu vou ter consequência. Muita, porque a Bíblia fala, ensina o caminho que deve andar para mais tarde, não desviar. Como que eu vou educar o filho por minha conta própria? Difícil. Temos que atentar para a palavra. É difícil, não é? Uai, ele não vai aprender, aprendeu lá no mundo. Ensinar o caminho que deve andar, está escrito na Bíblia, para não reter a vara do filho. Não é isso, pastor? Não reter a vara. Versículo 13, capítulo 23 de Provérbios, que o Albertino falou aí. Mas esse assunto aí é um assunto que dá pano para manga, seu Vicente. É longo, né? Mas a gente deve procurar, a gente conhece a Bíblia, aplicar isso nos nossos lares. Servindo de exemplo e modelo para os demais, tá? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Fale. Obrigada por o senhor ter esclarecido a minha dúvida de semana passada. Ô, minha irmã, te esclareceu? Esclareceu, deu uma iluminada aqui. Louvado seja Deus, depois a gente pode, quem sabe, caminhar mais um pouquinho. Uhum. Ô, Adriano, louvado seja Deus, te agradeço e a sua paciência também como pastor. Não, imagina, eu tenho que agradecer. Hoje a gente está com uma visitante nova, minha amiga Fran. Seja bem-vinda, Fran. Uma luz sobre a Franciele Mendes. Eu não sei se é uma foto, se é uma foto, ela está muito estática. Está bem paradinha, é uma foto. É uma Deus foto. abençoe muito a vida dela. Obrigado mais uma vez, Adriano, por convidar a sua amiga aí, né, para estar conosco. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, às 19h30, estaremos no templo, né, louvando a Deus. O culto será transmitido. Oi? Não estou gostando nada disso, né? Eu sei disso, meu irmão. Eu também não. Confesso para o senhor que meu coração dói em pensar que parte da igreja vai estar aqui, não todos. Mas, ao mesmo tempo, meu coração se alegra, porque já é um primeiro passo para amanhã estarmos todos juntos. Tá? Ô, pastor, Sim? o senhor lembra daquele dia que o senhor estava pregando no culto da UMP do Parque Shangri-La? Sei. Até que o senhor falou sobre relacionamento? Sim. A Fran estava lá nesse dia, eu nem falei nada porque ela entrou sem nome, sem foto, mas depois, quando acabou o culto, ela me mandou uma mensagem falando assim que gostou muito da sua pregação. Ô, minha irmã, obrigado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que bom, que é até interessante ter gostado, porque alguns olham para aquilo que nós falamos naquele dia e falam, não, o pastor é machista lá, credo, né? Mas não é não. O pastor procura ser bíblico, né? E Deus não é machista nem feminista, né? A gente sabe disso. Irmãos, Deus abençoe, Franciele, sua vida. Boa noite. Vamos orar. E eu queria pedir a pessoa que vai orar para estar orando pela vida do Ronaldo. Ronaldo, esposo da nossa irmã Elisete, que faz aniversário amanhã, não está na relação lá no boletim, mas eu sei que faz aniversário amanhã, então vamos orar pela vida dele também, colocando diante de Deus. Adriana, ora a Deus agradecendo a ele por essa noite e coloca a vida do Ronaldo, que faz aniversário amanhã, diante do Senhor também, encerrando esse momento, por favor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse momento no qual nós passamos agora. Eu coloco na sua presença a vida do Ronaldo, que ele vai fazer aniversário amanhã, que o Senhor esteja junto dele, que o Senhor o guie nos seus caminhos, que o Senhor continue também junto da sua igreja, junto do seu povo, abençoe o culto de domingo, onde nós poderemos estarmos novamente reunidos fisicamente para cultuarmos ao Senhor. Muito obrigada por tudo, grandioso é o Senhor, Deus. Exaltado seja o Senhor das nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Não esquecendo na nossa reunião de oração, aqueles que puderem, quiserem estar conosco também, na quinta-feira, nos reunimos para orar.